E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais uma Acorda Brasil. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Você pode mandar uma crítica, pergunta, sugestão, material para a gente comentar. Enfim, você faz a pauta dessa bagaça. Se inscreve, se você ainda não é inscrito, dá joinha, não esquece, não vai custar nada. E compartilha esse material entre os seus amigos nas suas redes sociais. Gente, eu estava assistindo ao debate, não debate, uma entrevista do ex-candidato Guilherme Boulos, do PSOL, à presidência da República. E eu confesso que eu fiquei um pouco desapontado com essa coisa toda. Eu esperava que o Caio fosse bater mais, o Caio fosse mais incisivo do Guilherme Boulos nas questões. E eu fiz aqui algumas anotações de coisas que, se eu estivesse no lugar do Caio, eu teria falado sobre isso. O Guilherme Boulos, respondendo a essa questão da corrupção e do PT, ele disse o seguinte: não, o PT não criou a corrupção, o PT não fez isso. A corrupção sempre existiu no Brasil, já teve na época do Fernando Henrique a privataria, a questão para a reeleição do Fernando Henrique. Mas o problema, e é nesse ponto que eu fiquei realmente decepcionado, é que o PT institucionalizou a corrupção. Ninguém falou isso. Nem o Caio, nem ninguém falou. O PT chegou ao poder, chegou ao governo, se elegeu com um discurso muito parecido. Aliás, era exatamente esse mesmo discurso que o Guilherme Boulos está agora falando, que é a coisa pública sendo tomada pelo privado, mas quando chegou lá, fez ainda pior. O governo do PT, os governos petistas, institucionalizaram a corrupção, quer dizer, fizeram a coisa ser uma coisa oficial do governo, de membros do governo. É por isso que foram presos não só o ex-presidente Lula, o que é lamentável, porque o cara teve uma oportunidade única, veio lá de baixo, quer dizer, um operário, uma pessoa do povo que conseguiu chegar lá e, lamentavelmente, ao invés de fazer algo diferente, se associou aos poderosos, aos empresários, aos políticos, fez exatamente aquilo que ele criticava, e é exatamente o que o Guilherme Boulos está fazendo agora. Ele fala muito disso, a apropriação do público pelo privado, mas foi isso que aconteceu, foi exatamente isso que aconteceu no governo do PT. Inclusive eu estava em São Luís, 2 anos atrás, e tinha uma moça na praia vendendo coisinha lá, e na caixa de isopor dela tinha lá, 2 anos atrás não, 1 ano atrás, Lula livre. E aí eu perguntei para ela: você quer o Lula livre? E ela falou: eu quero o Lula livre, porque o Lula foi o que trabalhou pelos pobres, que defendeu os pobres. E eu perguntei para ela: escuta, o pessoal da família Odebrecht lá, o Marcelo Odebrecht, o Emílio Odebrecht, eles são pobres? O dono da OAS é pobre para você? O Eike Batista é pobre? Os irmãos também Batista, Wesley e Joesley Batista, que são os donos do frigorífico JBS, eles são pobres? E a mulher, não, e desconversou, porque o grande problema é que esse pessoal que defende o Lula e essa cambada, ele parece ser uma coisa de religião, eles nem sequer admitem parar e pensar um pouquinho diferente. E é esse o meu ponto, que não se bateram no Guilherme Boulos nisso daí, porque essa questão do Guilherme Boulos, e ele falou isso várias vezes, a apropriação do público pelo privado, é algo que a gente viu de forma institucionalizada no PT. Tanto é que os tesoureiros do PT, todos os ex-tesoureiros do PT foram presos, o Lula foi preso, inclusive os caras dessas empresas também foram presos. E dizer que o Lula é inocente com relação a isso é realmente assinar um atestado de incapacidade mental. E aí, ninguém falou. Ele realmente foi muito escorregadio. Por exemplo, quando o Caio falou para ele dessa questão
do pessoal da Lacrosfera, lá do Projac, né, da Globo, que eles não doam dinheiro para a campanha, e inclusive a campanha do Guilherme Boulos custou bem mais do que a campanha do Jair Bolsonaro, e aí o Boulos tentou enrolar essa questão aí dos disparos de WhatsApp que teriam sido pagos por empresas, só que é preciso que se ligue isso à campanha do Bolsonaro. Se isso foi. Deixa eu explicar melhor aqui. Eu sou uma pessoa que tenho muito dinheiro, e eu resolvo bancar uma série de disparos do WhatsApp para uma campanha de um político. Isso necessariamente não significa que aquele político me pediu para fazer isso. Não significa necessariamente que a organização da campanha daquele político me pediu para fazer isso. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Então é preciso que se prove, e nesse ponto o Caio falou, olha, ainda não está provado na justiça, ainda não foi comprovado de que há uma ligação entre uma coisa e outra. Então, enquanto não houver uma comprovação de que esses disparos de WhatsApp realmente foram pagos e aconteceram, e ainda mais, uma comprovação de que a coordenação da campanha do Jair Bolsonaro estava envolvida nisso, não se pode acusar o Bolsonaro, não se pode acusar essa campanha do Bolsonaro de ter se beneficiado ou de ter essa participação com isso sem que haja essa comprovação. Mas enfim, aí o Boulos respondeu dizendo o seguinte, não, o Caetano Veloso, por exemplo, doou um show que ele fez em São Paulo recentemente para uma campanha de arrecadação de alimentos da organização aqui do MTST. Mas o que isso tem a ver com a campanha de arrecadação de fundos para a eleição? Era disso que o Caio estava falando, e o Caio disse que o pessoal da Globo não compartilha, não ajuda, não faz doação, porque a campanha do Boulos, de acordo com dados oficiais, custou 6 milhões de reais e apenas 120 mil desses 6 milhões vieram de doações. O resto foi todo de dinheiro público. Você aí no Brasil, quando compra uma camisa, você está bancando, você está, uma parte do seu dinheiro que você pagou essa camisa, está indo para, por exemplo, tentar eleger Guilherme Boulos na presidência da República. Isso é ridículo. E aí, como eu falei, o Boulos disse, não, mas o Caetano doou o cachê, o dinheiro do cachê dele todinho para uma campanha de arrecadação de alimentos. O que isso tem a ver com o que estava sendo falado? E não se voltou a encostar ele no canto de parede dizendo isso, ô Guilherme, você está misturando as coisas. Eu falei de doação de campanha, não falei de coisa de alimento. Por isso que eu acho que foi fraca essa entrevista. Para terminar, e eu acho que esse assunto dá até para fazer mais de um vídeo, vou ver se eu faço um outro vídeo comentando mais, mas enfim, os pontos principais são esses. Mais ou menos aos 17 minutos, ainda falando, 17 minutos do vídeo só da entrevista, tá, gente? Eu não estou falando aqui do programa completo. Então, se você pegar o programa completo, o Morning Show completo de ontem, esse ponto que eu vou falar não está nos 17 minutos. Se você pegar o vídeo apenas da entrevista, aos 17 minutos, falando ainda sobre essa questão de dinheiro público para campanhas políticas, o Edgar fala o seguinte, de fundo partidário, de verba para partido, e aí ele mistura as coisas, ele fala, por exemplo, que o governo devia prestar mais atenção nisso, porque afinal de contas é um governo que se arvora de ser transparente, não é um governo que diz que zela pela transparência, então ele tinha que prestar mais atenção nisso, nessa relocação de dinheiro, ao invés de mandar tanto dinheiro para fundo partidário, para eleição, para essa coisa toda, devia pegar esse dinheiro e usar em outras coisas mais apropriadas. Foi mais ou menos isso que o Edgar deixou falar. E aí eu fiquei também meio que decepcionado, porque eu esperava que o Caio fosse responder à altura essa questão ao Edgar. Porque, primeiro, o Brasil é um país onde os poderes são independentes. O que significa isso? Que o poder executivo
não pode interferir no poder legislativo, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, nem também pode interferir no poder judiciário, que é o STF e os tribunais, as cortes de justiça espalhadas pelo Brasil afora. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o governo não tem absolutamente nada a ver, ele não tem como pegar o dinheiro que, pela lei brasileira, é determinado para eleição de políticos, para manutenção de partidos políticos. Está errado isso? Eu acho que está muito errado. Muito. Eu acho que isso aí é uma grande, sei lá, não vou nem falar aqui uma coisa que não deve ser dita, mas enfim, eu acho que deve ser mudado sim isso. Porém, você colocar isso nas costas do governo Bolsonaro, como ele quis dizer, ele diz, olha, esse governo aí está dizendo que é um governo que zela pela transparência, é um governo que zela pela coisa pública sendo bem organizada, sendo bem administrada. Foi isso que ele disse nas entrelinhas. Porém, tem esse monte de dinheiro que vai para fundo partidário, que vai para não sei o quê, que vai para isso, que o governo poderia fazer de uma forma melhor. Foi mais ou menos isso que ele deixou implícito na sua fala. Porém, isso não tem nada a ver com o governo, Edgar. Você ou demonstrou uma total ignorância do assunto, ou você também demonstrou aí, que eu acho que é muito mais provável que tenha sido esse segundo ponto, uma eu acho que é mais isso, viu? Você demonstrou aí que é uma desonestidade intelectual, isso que você acabou de dizer, nessa entrevista aos 17 minutos. Porque o Edgar, sempre que pode, ele não perde a chance de dar uma espetada no governo Bolsonaro, ele e muitos outros, e isso é muito lamentável. Diz aí nos comentários o que você acha sobre isso, tá bom, gente? Talvez, como eu falei, eu faça mais vídeos comentando essa entrevista, foi uma entrevista longa, 40 e tantos minutos de entrevista, e realmente para discutir tudo isso num vídeo só fica meio difícil. Beijo a todos e a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Mais uma vez, redes sociais na tela. Põe aí, põe nos comentários o que você acha, me ajuda a compartilhar, se inscreve no canal, passa para frente esse material. Tá bom, gente? A gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, galera! Você gostou? Não esqueça, dê seu joinha.